Olá, família Encarando, sejam bem-vindos a mais um dos nossos encontros semanais. Hoje o tema está pra lá de interessante e, como sempre, bem polêmico. Nós veremos de perto os passos que a nova ordem mundial está dando e já aviso que são passos longos. Você vai ver como isso está afetando você e vai afetar muito mais em um futuro muito próximo. Se existe alguém que ainda não acordou para a realidade que nos cerca, sugiro que assista esse vídeo atentamente e você vai entender muito mais esse mundo. Então, sem mais delongas, pegue o seu pão com salsicha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Em primeiro lugar, para que você entenda as informações desse vídeo, é preciso que você entenda que existe uma força querendo mudar o mundo. E ela está mudando há muitos séculos atrás, é uma mudança sempre para pior. E para que ela continue mantendo esse ritmo, é preciso manipular a população. É preciso que se implante a nova ordem mundial. E para instalar essa ordem é necessário uma mudança drástica no comportamento das pessoas. Esses senhores do mundo que tramam essas mudanças elaboraram o plano em 6 etapas. Preste bem atenção nas 6 etapas, porque é crucial para que você entenda todo o vídeo. A etapa 1. Alguma prática tão ofensiva que nem deveria ser discutida em público. Porém, eles colocam uma pessoa respeitada pela população e especialistas no assunto para defender essa causa. Geralmente o assunto surge em meio de uma discussão qualquer, em um programa de grande audiência. Fazendo assim se conclui a etapa 1. A etapa 2 consiste, a princípio o público fica chocado, depois indignado. A etapa 3 segue com um simples fato, que tal coisa tenha sido debatida publicamente a princípio. Um tema que surgiu por acaso no calor de uma discussão, e acaba se tornando o principal assunto do debate, devido à polêmica do assunto. A etapa 4. No processo, a repetição prolongada do assunto chocante em discussão gradualmente vai anulando seu efeito. A etapa 5. As pessoas não ficam mais chocadas com o assunto. Já na etapa 6, elas já não estão mais indignadas. As pessoas começam a debater posições para moderar o extremo, ou seja, procuram uma forma de conviver com uma coisa que até pouco tempo era inadmissível em uma sociedade. Esse método maquiavélico de modificar o comportamento profundamente tradicional das pessoas está sendo realizado com sucesso em todo o mundo. Milhões de pessoas estão experimentando mudanças no comportamento em uma ampla variedade de assuntos. Essa mudança de comportamento é essencial para que se alcance a nova ordem mundial. Fixando na sua mente o modo como esse plano funciona, nos corações e nas mentes de todos os cidadãos do mundo. Vamos revisar alguns dos muitos modos em que está sendo praticado para mudar o sistema dos valores do Ocidente de cristão para pagão. Suicídio, agora se chama eutanásia. Foi um golpe de mestre conceber uma campanha para convencer as pessoas a se matarem a si próprias para o benefício da sociedade e fazê-las pensar que é uma boa ideia. Grande nobreza está sendo dada à atitude desses pobres peões, pessoas. Elas estão sendo convencidas que é seu direito morrer com dignidade e controlar a sua hora final. Papai me dizia que eu lutei para entrar no mundo. E agora quero lutar para sair. Agora preste atenção como tudo tem a ver com a espiritualidade. Assim como Judas traiu Jesus com um beijo. A cena do filme agora representa a segunda traição. Onde agora a pessoa humana, através do beijo, vai desobedecer agora às vontades do nosso Senhor. Ele aplicou uma única injeção. Tinha adrenalina suficiente para fazer o serviço mais de uma vez. O suicídio é dito como o maior pecado de todos. Quem atenta contra a própria vida atenta diretamente contra Deus, já que o sopro da nossa vida veio diretamente dele, como está escrito. Claramente, a civilização ocidental está na etapa 5 e 6 desse plano. A repetição constante das palavras do Dr. Morty, Jack Kevorkian, em muitos casos de suicídio de seus familiares assistindo à morte de uma pessoa doente, os intermináveis debates na mídia forneceram a repetição constante da etapa 4. A finalização da 6ª etapa já pode ser deslumbrada no horizonte. O aborto. A sociedade americana está claramente na etapa 6, com mais de 1,5 milhão de bebês assassinados anualmente no útero de suas mães. Vocês devem lembrar como essa guerra foi perdida. Ela foi perdida nas câmaras legislativas estaduais, apenas quando um lado contemporizou para permitir o aborto legal, apenas em casos limitados, raramente prescritos, em que a vida da mãe poderia estar em perigo, ou quando a concepção decorria de estupro ou incesto. Embora essa contemporização tenha parecido nobre para os deputados, ela abriu um pouco a porta para essa prática proibida. Logo, a Suprema Corte aproveitou essa pequena brecha para escancarar a porta para essa prática com o caso Roe vs Wade. E agora o aborto é praticado em todos os trimestres da gravidez. Nós nunca devemos contemporizar. A contemporização abre a porta para uma derrota posterior. É aquela pequena brecha que no começo mal passa uma formiga, mas depois vai se alargando e passa até uma carreta carregada de brita. Quando perguntado a um ex-satanista ou ex-praticante de magia negra, Doc Marques, agora um cristão nascido de novo, como os satanistas encaram o aborto, para
Para os satanistas, o sacrifício humano é o maior sacrifício que pode ofertar a Satanás. E quanto mais jovem for a vítima, mais precioso e mais poderoso é o sacrifício. Em 1986, o programa documentário 2020 da TV mostrou um bloco sobre o satanismo nos Estados Unidos nos dias atuais. Uma das cenas do bloco mostrou mulheres satanistas que estavam grávidas. Elas disseram que engravidaram com o propósito expresso de sacrificar seus bebês a Satanás. Isso sinceramente não nos surpreende mais, pois nós já tomamos conhecimento dessa prática em vários vídeos aqui do canal. E qualquer um que pesquise o ocultismo vai descobrir a mesma verdade. Perguntado então a Doc, o ex-satanista, se um sacrifício aumenta o poder e preciosidade quanto mais jovem for a vítima, como um satanista vê os bebês abortados? Ele encarou seriamente e disse: os satanistas veem os bebês abortados como o sacrifício humano mais poderoso que é possível oferecer. Além de todos esses fatos, pense como no Brasil, com esse monte de raparigas irresponsáveis engravidando a cada minuto, mesmo sabendo que vai se lascar depois nas filas intermináveis dos hospitais. Ainda assim agem de forma irresponsável, juntamente com seus parceiros mais irresponsáveis ainda. Imagine agora quando colocarem essa lei, como querem os partidos mandados pelo capeta, que não fazem mais nada a não ser representar eles. Eles querem que seja legalizado o direito das pessoas a abortarem, se assim for de sua vontade. Pense também que com a desculpa de fazer com seu corpo o que quiser, você cidadão, sua esposa, seus pais e seus amigos, quando realmente precisarem de um médico, ele vai estar entupido desse tipo de gente irresponsável que fez seus abortos imundos e agora ocupa o espaço nos hospitais que poderia ser seu. O nosso sistema de saúde já está falido há muito tempo. E vamos sobrecarregar uma coisa que já está sobrecarregada. Imagine as consequências disso. A verdade é que se aprovarem um aborto no Brasil, a única coisa que vai servir é para fazer o cancão piar. Outro passo da nova ordem mundial é a preparação para a destruição da África. Nas últimas 2 décadas fomos bombardeados com a imagem de milhões de negros africanos morrendo de fome. Já fizeram tantas campanhas para a arrecadação de alimentos para os países africanos que já estamos cansados de colaborar. As pessoas perguntam o que há de errado com eles. Nunca vão aprender a produzir sua própria comida e se autogovernar? E como pode ser isso, tendo eles as terras mais férteis de todo o planeta? Na nova ordem mundial, os negros estarão marcados para a destruição. As únicas raças que terão a permissão de entrar no estágio da nova ordem serão as raças europeias e os chineses. Todas as demais estão marcadas para a extinção. E qual é o melhor modo de convencer o mundo ocidental da inutilidade da raça negra que nos convencer da total incapacidade dos povos africanos? Existe alguma coisa mais eficaz do que isso? A campanha está em marcha agora e é ajudada por toda nova revelação em problemas insolúveis na África, de fome crônica a doenças, ignorância e assim por diante. Mas outro passo terrível é o transplante de órgãos. Em um breve resumo, a proposição da nova era sobre os transplantes de órgãos é muito simples. Eles querem viver indefinidamente, até que a medicina consiga resolver esse problema da morte física. O único modo concebível de viver indefinidamente são os transplantes de órgãos. Assim, a pesquisa médica, que opera com verbas gigantescas concedidas pelos governos e por empresas privadas, injeta milhões de dólares nas pesquisas sobre os transplantes. O sucesso tem sido fenomenal, e muitas pessoas estão vivas agora por causa desse recurso recente da medicina. No entanto, o sucesso tem seu preço. Esse procedimento se tornou tão popular, tão amplamente utilizado, que existe hoje uma demanda muito maior por órgãos humanos para transplante do que doadores disponíveis. Essa situação acarretou uma grande elevação nos preços dos órgãos. Além disso, alguns órgãos parecem ser muito mais difíceis de se obter. Neste ponto, o espírito empreendedor do povo americano entra em cena, aclopado com muita ganância e nenhuma consciência da parte dos médicos e enfermeiros. Trabalhando em segredo, os médicos de muitos hospitais por todo o mundo estão literalmente declarando que suas vítimas estão com morte cerebral ou algum tipo de outra morte. Eles estão literalmente assassinando seus pacientes, colhendo seus órgãos. Veja uma parte do artigo publicado pela revista ONI. Deitado de frente e respirando ritmicamente. RH de 1,86 m e 75 kg. É um belo homem. No entanto, ao mesmo tempo em que alguém possa estar admirando a estrutura física deste homem, os cirurgiões perfuram a sua pele e os músculos de seu peito. Inserem um instrumento elétrico cortante e começa a rasgar sua carne. Surpreendentemente, sai pouco sangue, mas há certo atropelo na sala de cirurgia quando 8 médicos metem suas mãos no cadáver, trabalhando rapidamente para desconectar os órgãos dos vasos sanguíneos. À medida que cada órgão é removido, ele é cuidadosamente embalado em uma bolsa refrigerada e levado apressadamente para transporte por um helicóptero que já está com os motores ligados. Ele será entregue a algum lugar distante e outra equipe de cirurgiões especializados em transplantes. Finalmente, após os principais órgãos terem sido removidos, um cirurgião de cabelos loiros no centro médico presbiteriano da Columbia, em Nova York, diz ao anestesista para desligar o respirador e desconecta todos os fios. Isso está na página 60. Obviamente que o paciente morre e imediatamente o seu corpo é removido. Mais tarde, uma declaração de óbito fajuta é emitida pelo hospital, mencionando alguma causa da morte que parece plausível.
Isto é muito similar ao que aconteceu na Alemanha nazista no início dos anos 30 até o início dos anos 40, quando o Estado se envolveu com as mortes na Alemanha. Os médicos ousadamente passaram a matar as pessoas que eles mesmos declaravam que eram vidas indignas de serem vividas. Após a vítima ter sido morta, eles emitiam uma declaração de óbito, logicamente um ingrediente presente nos Estados Unidos até hoje. E essa mesma mentalidade está acoplada com a cobiça, já que muito dinheiro pode ser ganho com esse negócio de coleta de órgãos humanos. A nova ordem mundial é um retorno planejado ao nazismo com todos os seus horrores, exceto que o sistema dessa vez será global, não deixando nenhum país neutro para onde você possa fugir. E por isso mesmo que muitas pessoas aqui no Brasil não se tornam doadoras de órgãos, pois sabendo como é a corrupção aqui nos hospitais, quem garante que um médico que tenha, por exemplo, um filho ou uma filha doente, precisando de um rim, não vai arrancar isso de um filho de um pobre ou de uma pessoa que ele julgue sem valor? Não estou dizendo que realmente eles façam isso, mas escutamos falar de erros médicos o tempo todo. E nos garante que eles não podem fazer isso se assim o quiserem. Ainda mais lembrando que um rim como o seu pode valer milhões no mercado negro. Eu quero que você pense bem nisso antes de me chamar de paranoico. Nos próximos 20 anos, a tremenda demanda por órgãos poderá aumentar e a pressão para simplesmente declarar que as pessoas com morte cerebral mortas. Já existe uma espécie de mercado negro para a compra e venda de órgãos. Se a definição de morte cognitiva fosse instituída, as empresas privadas que negociam órgãos poderiam estabelecer empresas lucrativas, com ações negociadas na Bolsa de New York. O mundo encontraria-se em uma situação onde a morte seria um setor rentável da economia. Muitos médicos já prevêem uma proliferação de institutos de pesquisas devotados a colher órgãos das pessoas que estão em estado vegetativo. Por mais que a pessoa tenha uma mente fértil, não é possível que ela imagine todos os possíveis cenários que isso vai levar. Imagine, por exemplo, mulheres que estiverem em estado vegetativo. Elas poderiam ter seus úteros utilizados para a gestação de bebês. Seria também possível até mesmo acasalar dois indivíduos em estado vegetativo para produzir óvulos fertilizados ou bebês. A sociedade ainda tem um caminho a percorrer antes que venha a tolerar fazendas de seres humanos vivendo em estado vegetativo. Imagine isto, fazenda de criação de seres humanos em estado vegetativo. Nada poderia ser mais satânico. Você entendeu o significado da frase? A sociedade ainda tem um caminho a percorrer antes de vir a tolerar fazendas de seres humanos vivendo em estado vegetativo. É um reconhecimento da parte deles que o povo ocidental ainda não está suficientemente condicionado a aceitar essa prática bárbara. É por esse motivo que eles usam um eficiente plano de 6 etapas para a mudança do comportamento. Eu incentivo você a prestar muito bem atenção nessas palavras, pois elas testificam a verdade sobre a futura nova ordem mundial. Sem a autoridade da moral cristã, que declara que todos os seres humanos são preciosos porque foram criados segundo a imagem de Deus, esse tipo de cenário de comprar e vender seres humanos, de criar seres humanos em laboratórios para seus órgãos serem coletados na hora apropriada, exatamente como fazemos com o gado, não é nada mais que o conceito humanista levado à máxima extensão. Afinal, se somos apenas animais avançados, então nós também deveríamos ser tratados igual aos animais. Se uma pessoa que estiver seriamente ferida chegar em um hospital e tiver uma cédula de identidade de doador de órgãos, o hospital lhe dará o melhor tratamento possível para o bem dos seus órgãos a partir dessa declaração. Pense bem nessa ideia. Se uma pessoa que é levada gravemente ferida a um hospital e não puder ser identificada e a administração do hospital não conseguir localizar algum parente, aquela pessoa se torna automaticamente uma doadora de órgãos. Entenda então assim o perigo de como sua cédula de identidade pode ser perigosa se ela te identifica como um doador de órgão. O desenvolvimento desse cenário satânico e nazista é uma das mais fortes evidências de que estamos realmente vivendo a iminência do aparecimento do anticristo. Uma das provas disso é a coleta de tecidos fetais. Usar os corpos dos bebês abortados para pesquisa médica e outro desenvolvimento satânico é do tipo nazista. Embora os cristãos considerem o aborto um ato totalmente repugnante e satânico, ficamos ainda mais revoltados quando vemos o uso desses corpos como recursos médicos. À medida que os pesquisadores na área médica continuam a desenvolver mais e mais uso para o tecido dos corpos dos bebês mortos, eles fazem aumentar dramaticamente a demanda econômica por esses tecidos. Essa nova demanda econômica pode ser o estímulo final que levará à criação de fazendas de seres humanos em estado vegetativo, como citado pelo artigo da revista ONU. Compreenda como a revista ONU Magazine é importante para a nova era, nova ordem mundial. ONU é uma revista considerada de vanguarda que publica artigos chocantes com anos de antecedência em relação à mídia de massa. Pode-se dizer que a revista ONU representa o papel da etapa 1 no plano das 6 etapas para a mudança do comportamento que eu apresentei para vocês. Por exemplo, mulheres grávidas com 13 a 18 semanas são colocadas em uma mesa de operação. A cérvix é dilatada, a bolsa de água é perfurada. É levada a uma posição logo acima da cérvix aberta. O crânio do feto é perfurado e um dispositivo de sucção é colocado em sua cabeça. A massa cerebral é então sugada e colocada imediatamente em refrigeração para conservar sua utilidade. Depois disso, o feto é então totalmente abortado, assassinado. Atualmente, o principal uso médico dos bebês assassinados é o aproveitamento do cérebro.
Mas com a nova ordem mundial e o nazismo restaurado, podemos esperar que brevemente outros usos sejam descobertos para que o corpo inteiro do bebê passe a ter o uso comercial. Em janeiro de 1993, o presidente Clinton cassou a proibição de pesquisa sobre tecido fetal. Você pode acrescentar mais essa abominação às muitas que esse presidente perpetuou. Existem dois objetivos principais subjacentes a essa prática satânica. Primeiro, é um modo muito eficiente de limitar o crescimento populacional. Segundo, essa prática demonstra ter um potencial de crescimento muito grande para os médicos, laboratórios de pesquisas e companhias farmacêuticas. Na rota para a nova ordem mundial não há razão para deixar de ganhar o máximo de dinheiro possível. Muitas razões nos levam a pensar que hoje os Estados Unidos da América seja a nova Babilônia econômica do Apocalipse 18. Os pecados da América, a linda, estão se acumulando e atingindo os céus. Queremos apenas citar uma passagem da Bíblia para que você veja como se aplica perfeitamente à deplorável condição espiritual do povo americano. Escute e chore. Apocalipse 18, 1-6. Depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então ele exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou moradia de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra, e se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe-ei em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Sabemos hoje, estudando as profecias de Daniel, que logo após a ascensão do Anticristo, tomando o controle do mundo por meio de confederação de 10 supernações, ele destruirá completamente 3 dessas nações originais. Acreditamos que os Estados Unidos será uma dessas 3 nações que serão totalmente aniquiladas. Canibalismo. O povo está sendo condicionado a aceitar a ideia de comer carne humana, principalmente na América. Em um filme de segunda categoria chamado Soylent Green, ele apresentou esse assunto. As pessoas comiam biscoitos verdes deliciosos que eram fabricados tendo carne humana entre os seus ingredientes. Depois de alguns anos, o filme O Silêncio dos Inocentes serviu como veículo de condicionamento sobre o consumo de carne humana. O Dr. James Thompson, famoso psicólogo cristão norte-americano, em seu programa de rádio Foco na Família, informou que o canibalismo estava recebendo muita atenção na indústria da pornografia, finalmente no artigo da ONU Magazine que citamos anteriormente. O segmento final do artigo sobre coleta de órgãos humanos fala muito sobre o consumo de carne humana. Nas minhas pesquisas sobre a morte e os quase mortos, fiquei aterrorizado pelas palavras desse homem. Ele foi o virologista ganhador do Prêmio Nobel e famoso por sua descoberta do vírus lento do povo Fore, na Nova Guiné. Em sua pesquisa, ele observou de perto o ritual de comer o cérebro ou o intestino dos parentes mortos. Ele declarou na revista ONU: eles sempre dissecam seus parentes com amor, cuidado e interesse. Na opinião dele, se não fosse pela infecção viral dos tecidos, comer o cérebro oferecia uma boa fonte de proteína para uma comunidade que consome pouca carne. Com os grandes avanços da tecnologia dos transplantes, os mortos têm mesmo muita proteína a nos oferecer, na forma de seus órgãos e membros. Nós somos os novos canibais. Isso foi publicado na revista ONU na página 117. Somos os novos canibais. Será que ainda existe alguém que não acredita na natureza satânica da vindoura nova ordem mundial depois de ouvir tudo isso? O artigo da ONU Magazine está novamente fazendo o papel de ser um fórum respeitável que lança um assunto polêmico. O especialista respeitado é um virologista ganhador do Prêmio Nobel. Ele está falando em um fórum respeitável, a revista ONU. Temos todos os ingredientes da etapa 1 em marcha aqui. O artigo foi escrito em 1987, bem antes do Silêncio dos Inocentes e outros veículos de condicionamento. Existe também o controle populacional por meio de conflito, promovendo o conflito entre homens e mulheres. O movimento feminista atual. Nós acreditamos que o controle populacional esteja sendo patrocinado atualmente pelo movimento feminista radical. No entanto, essa não é a nossa ideia original. O Dr. Wolff, professor titular da Universidade Syracuse, na divisão da Educação Especial e Reabilitação, escreveu sobre esse conceito em seu livro. Certamente, se você promover o conflito entre homens e mulheres, pode atingir vários objetivos desejados por qualquer satanista, e que contribui para o objetivo deles de limitar de forma radical o crescimento populacional no mundo industrializado, nestes tempos que antecedem a nova ordem mundial. Se os homens e mulheres estiverem brigando um contra o outro, e não tiverem a confiança recíproca, haverá um número menor de casamentos e menor ligação sexual. Ambas as possibilidades limitarão o número de filhos que nascerão. Quantas mulheres querem se casar com um homem típico, criado e mostrado nas comédias de situação? Se os casamentos que já existem agora puderem ser estabilizados e até rompidos, o número de filhos será reduzido. A sociedade como um todo também fica desestabilizada, outro objetivo importante do plano. Entre os mais ferozes defensores do aborto, hoje estão as feministas radicais. O controle da população e a desestabilização da nossa sociedade atual são dois dos principais objetivos do movimento feminista radical.
Quem poderia imaginar que esse movimento iria colaborar com a nova ordem mundial? Existe também o condicionamento para a homossexualidade e para o lesbianismo. Um dos resultados previsíveis do conflito orquestrado entre homens e mulheres seria o crescimento da homossexualidade e do lesbianismo. Se o relacionamento e a atividade sexual entre heterossexuais não se fosse possível, muitas pessoas buscarão satisfação sexual com os membros do seu próprio sexo. É claro que essa atividade sexual não possibilita a geração de filhos. Nessa área de controle populacional por meio de conflito patrocinado, nossa sociedade já está na etapa 5 e 6 do plano. A maioria das pessoas já não se sente ofendida com a ideia do relacionamento homossexual. A contínua repetição realizada na etapa 4 há vários anos e a explicação por que as marchas de orgulho gay estão sendo realizadas nas grandes cidades e rotineiramente mostram tanta devassidão em público. Essas imagens pornográficas em meio a uma praça pública seriam inimagináveis a qualquer pessoa que possua um vestígio de moralidade cristã. É muito previsível que os homossexuais e lésbicas queiram condicionar a sociedade a finalmente aceitar o relacionamento sexual entre adultos e crianças e aceitar também o sexo em público. Essa não é apenas a extensão lógica dos seus planos, mas o Senhor Jesus Cristo disse que a sociedade nos últimos dias seria como nos dias de Sodoma. Lucas 17, 29 e 30. Tendo em mente que a sociedade torna-se como a Sodoma nos dias imediatamente anteriores ao reino do Anticristo, a nova ordem mundial, eu me lembro do relato da destruição física de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, 1, 5. Leia a passagem e chore, pois a destruição física dos Estados Unidos ocorrerá exatamente como nos dias de Sodoma e Gomorra. Antes de mudarmos de assunto, eu quero destacar algo que a maioria das pessoas parece não notar em Gênesis 19, 1, 3. Lemos como os anjos de Deus foram a Sodoma, tendo a forma de homens. Eles entraram na casa de Ló. Eu também fiz um vídeo mostrando isso aí. Se você não assistiu ainda, veja Angeologia Sem Frescura, parte 1 e 2. Lá o homem reconheceu imediatamente quem de fato eles eram. Ele os preparou uma refeição e os convidou a passar a noite em sua casa. Logo em seguida, todos os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló. Veja o que a Bíblia diz. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Trazei-os para fora, para nós, para que nós abusemos deles. Essa população homossexual de Sodoma incluía jovens e velhos. Percebemos horrorizados que aqueles homens queriam copular com os estrangeiros em público. Agora espere um minuto. Porque eles não tinham receio de serem presos ao promoverem uma orgia homossexual em público? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Eles não tinham receio de serem presos simplesmente porque as leis de Sodoma e Gomorra permitiam sexo em locais públicos. E é o que está acontecendo agora, essas imagens não negam. Por mais cego que você seja, meu amigo, a verdade está aí, contra fatos não há argumento. Pelo amor de Deus, abra seus olhos. Para chegar a esse ponto, os cidadãos tiveram que aprovar a homossexualidade. Em Sodoma e Gomorra, as escolas e as instituições governamentais não apenas aprovavam, mas ensinavam às crianças que aquilo tudo era perfeitamente normal. E nós estamos voltando a isso. Não tem nada de moderno nessas leis que os caras querem aprovar aqui no Brasil, por exemplo. É simplesmente um retrocesso. Estamos voltando ao passado, meus amigos, e precisamos lutar contra isso. Veja você, isto está acontecendo no mundo ocidental hoje. Frequentemente lemos os jornais que homens começam a manter relações homossexuais em lugares públicos. E a polícia precisa intervir e fechar os parques ou fazer batidas, e ainda são chamados de homofóbicos, removendo os travestis das ruas. Eu ainda vou gravar para vocês aqui na minha cidade e vocês vão ver. Na minha cidade, por exemplo, quando você passa pelas praças públicas do centro da cidade, e você vem com sua esposa ou com uma filha, e você desvia o olhar dos travestis, eles parecem que se sentem irritados ou ofendidos com isso. Então pasme, eu ainda vou gravar isso e vou colocar aqui em vídeo para vocês verem que eu não estou mentindo. Os caras simplesmente baixam as calças e mostram ou a bilola ou a bunda a quem tá passando. E você simplesmente tem que ficar calado. Na porta do bar. A bunda toda vermelha. Tudo isso é considerado liberdade, e os homossexuais têm de simular atos sexuais em público durante a Marcha do Orgulho Gay. Daqui a alguns dias, meus amigos, não só os homossexuais, mas também os casais héteros poderão fazer sexo em público. E tudo isso, já que o homem é apenas um animal, vai estar dentro da lei. Eles não terão medo de serem detidos, exatamente como os homens de Sodoma e Gomorra faziam. Considerando-se a liberdade que os homossexuais têm de simular atos sexuais em público durante as marchas do Orgulho Gay, podemos então já prever as mudanças na lei e tudo isso vai ser legalizado dentro da nossa lei. Podem esperar o que eu estou dizendo. Salvem esse vídeo no seu HD. E daqui a alguns anos você vai ver que tudo isso vai acontecer. Agora veja a questão do desarmamento, que é uma coisa global, não é só no Brasil. O Brasil, como é avacalhado, já nos desarmaram, mas também estão querendo fazer isso nos Estados Unidos agora nesse momento. O desarmamento foi planejado antes do advento da bomba nuclear, pois Alice Burley escreveu em 1940.
No período preparatório para a nova ordem mundial, haverá um desarmamento obrigatório. Não será opcional. Nenhum país receberá a permissão de produzir ou organizar qualquer armamento para os propósitos destrutivos ou para infringir a segurança das outras nações. Espírito Guia, Mestre Descartes, escrevendo por meio da líder da Sociedade Teosófica, Alice Bailey, num livro com este nome. Este desarmamento dos países não será opcional. O plano é que cada país sistematicamente entregue suas armas ao corpo governamental do mundo unificado, que alguns anos mais tarde ficou conhecido como Organização das Nações Unidas, desde que a ONU foi fundada. O mundo já passou por várias guerras sob o guarda-chuva da ONU, ou como uma aliança de nações, como foi a Guerra no Golfo. Mas em todos os casos, os combatentes foram à ONU para expor seus motivos e posições e para obter o seu opor às declarações da ONU. Este, meus amigos, é o plano de 6 etapas para a mudança de comportamento. Por vários anos, o mundo tem estado sujeito à terrível ideia que as nações individuais devem abrir mão da sua soberania e aceitá-la da ONU. Essas são as etapas de 1 a 3. No entanto, as repetidas ocorrências nas guerras lutadas sob a bandeira da ONU, ou com base em resoluções da ONU, e todos os debates que testemunhamos ao longo dos anos sobre vários assuntos forneceram a repetição contínua necessária para a etapa 4. Em breve, provavelmente, após uma grave crise planejada, a etapa final será implementada. Todos os governos entregarão seus poderes políticos e econômicos à ONU. Acreditamos que isso somente ocorrerá após o aparecimento do Anticristo, e as pessoas concordarão em fazer qualquer coisa que ele queira, devido a seus muitos sinais e maravilhas miraculosas. Se você acredita que os líderes políticos não estão necessariamente seguindo o plano traçado pelos médicos Descartes, escrevendo por meio de Alice Bailey, você deve considerar atentamente o seguinte fato. Em 14 de agosto de 1941, pouco mais de um ano após Bailey ter escrito sobre esse plano para o desarmamento, o presidente Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Churchill assinaram a Carta do Atlântico, um dos documentos mais influentes do século XX. O que vou ler agora é a carta, é o ponto 8. Preste bem atenção. 8º. Todas as nações do mundo precisam aceitar o fim do uso da força. Como a paz no mundo não poderá ser mantida se o armamento para serem usados em terra, mar e ar continuarem a ser utilizados pelas nações que a ameaçam. Agressões além de suas fronteiras, o desarmamento das nações é fundamental. Quando a ONU obtiver total e absoluto poder sobre todas as nações do mundo, ingenuamente vão crer que a ONU exercerá uma liderança boa e sábia. No entanto, quero mostrar a você o plano real, novamente citado por Alice Bailey. A bomba atômica não pertence a 3 nações que a aperfeiçoaram, pertence às Nações Unidas para uso, ou ameaça de uso, quando qualquer nação tomar uma ação agressiva. Isso está na página 548. Você está agora ouvindo aquela parte do plano da nova ordem mundial que cumprirá as profecias bíblicas em Daniel. Falam de guerras e destruições e mortes sem precedentes logo após a ascensão do Anticristo. Eu acredito que é assim que pelo menos 2 das 3 supernações serão totalmente aniquiladas pelo Anticristo, como profetizado nos capítulos 2 e 7 de Daniel. Agora, qual a sua opinião sobre as tropas americanas e brasileiras e de outros países também colocados nos capacetes azuis da ONU? Isso é o condicionamento usado no plano das 6 etapas para a mudança do comportamento. O mundo já experimentou bastante da repetição contínua da etapa 4, e logo entraremos na etapa 5 e 6. Quando isso ocorrer, perderemos totalmente nossas liberdades. Lembre-se da lição da Torre de Babel, quando Satanás tentou pela primeira vez implantar um governo, uma religião única e uma economia mundial. Deus se opôs e confundiu as línguas, fazendo com que o único idioma que toda a população mundial falava originasse os muitos grupos linguísticos. Essa nação forçou o aparecimento das nações, cada um ocupando seu território, e dispersasse pelo globo. Satanás está novamente fazendo as nações se unirem em um governo global, exatamente como a Bíblia diz que acontecerá nos últimos tempos. A lição que temos aqui é aprender que o plano de Deus é a existência de muitas nações, nenhuma das quais com total hegemonia. O plano de Satanás é a unificação das nações, liderada pelo seu homem, o Anticristo. Eu não sei qual é a sua opinião sobre o controle de armas. No entanto, permita-me comentar um pequeno fato histórico. Sempre que uma democracia governa, ninguém se preocupa com as armas em poder da população. Mas quando um regime totalitário toma o controle, a primeira ação do novo governo é confiscar as armas de todos os cidadãos. Como demonstramos que está na nova ordem mundial é o reino do Anticristo, é uma restauração do nazismo. Você pode esperar que o confisco de armas seja uma das suas prioridades. Usando todos os elementos das etapas de 1 e 4 do plano, nossos líderes governamentais de todos os escalões estão tentando convencer a maioria dos cidadãos que armas precisam ser confiscadas, fazendo uso de todos os tipos de estatísticas de crimes. Eles mostram diversas tragédias de homens desequilibrados que alvejam um cidadão comum apenas por uma discussão. Essa é a etapa 4, repetição contínua. Os líderes governamentais têm restringido por meio de novas leis a aquisição e o porte de armas. No Brasil, praticamente é impossível você ter uma. Só para você ter ideia, apesar deles dizerem que ainda é possível você portar uma arma. Por exemplo, um revólver 38. Se você for comprar legalizado, ele vai custar por volta de R$5.000. Você ainda não sai com a arma na hora, precisa ainda que seja expedido o posse legal da arma. Isso leva alguns dias. Depois disso, a arma sai legalmente no seu nome. Mas se você quiser portar a arma, você quiser ter o porte,
Você vai ter que fazer aulas teóricas e práticas, assim como se faz para tirar a carteira de motorista. Vai passar por um psicólogo. Vai ter que ser maior de idade. Se eu não me engano é maior de 25, me corrijam se eu estiver errado. Vai fazer seu exame psicológico. Até aí está tudo certo, realmente tem que ser feito assim. Agora a verdadeira proibição se esconde na última parte. Você vai precisar da assinatura de um delegado federal. E aí você leigo no assunto diz, sim, e daí? Qual é o problema disso? O delegado federal que liberar 2 portes de armas por ano vai ser transferido da sua área de jurisdição. Se o cara liberar 2 portes de armas por ano, se ele for lá e liberar que você possa ter a arma, se ele fizer isso 2 vezes, ele já vai ser transferido. Aí me diga, qual é o delegado que vai querer ser transferido? É lógico que ele não vai liberar. É só uma fachada, as armas estão proibidas no Brasil. É claro que o motivo disso eles sempre vão mostrar a forma mais florida possível. Ela parece repleta de boas intenções. Lembre-se, porém, de quem estamos tratando aqui. Você está lidando com líderes governamentais que apoiam a nova ordem mundial. Não se esqueça disso. Você certamente precisa ver o perigo em acreditar em qualquer coisa que eles digam ou queiram fazer você acreditar. Cuidado, meu amigo, esteja sempre alerta. O último passo da nova ordem mundial que veremos nesse vídeo, pois ele já está ficando longo demais, é a insensibilização dos indivíduos homens e mulheres. Há vários anos que a nova ordem mundial enfrenta a mesma dificuldade que Hitler enfrentou quando se preparava para iniciar a matança de 18 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judeus. Ele precisava de homens jovens que estivessem dispostos a puxar o gatilho. Se os rapazes e as moças alemães não estivessem dispostos a participar do Holocausto, Hitler não teria condições de executá-lo. No entanto, para a satisfação de Hitler, muitos rapazes tinham sido dessensibilizados e emocionalmente embrutecidos por meio de vários elementos da sociedade alemã antes da ascensão de Hitler ao poder. A mão de obra para puxar o gatilho na verdade era abundante. As necessidades dos planejadores da nova ordem mundial são idênticas em natureza, mas muito maiores em abrangência. Enquanto Hitler precisou da mão de obra de matar seus 12 milhões, os planejadores da nova ordem mundial precisarão da mão de obra para matar 4 bilhões de pessoas. Mas para isso eles vão contar com a tecnologia. Não vai precisar que uma pessoa esteja puxando o gatilho sempre. Para isso eles vão ter os seus drones, os mísseis, os satélites, os seus androides. O número da mão de obra humana vai ser bem menor. Mesmo assim, para garantir o sucesso das suas operações, para que o povo nem sequer reaja, nem sequer se dê conta do que vai acontecer. Eles já estão embrutecendo os nossos jovens, através da televisão, computadores, rádio, revistas e jornais. Mas esse é um assunto que deixaremos para o próximo vídeo. Se vocês quiserem realmente que eu continue com o assunto, então caprichem no like, compartilhem. Se vocês estiverem olhando os likes dos vídeos, vocês vão ver que está tendo verdadeiramente uma guerra, daqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Essa galera quer ganhar na força, no grito, fazer as pessoas pararem de acreditar na verdade, e nós não podemos permitir. Então, meus amigos, caprichem. Se tivermos muitas views nesse vídeo, eu prometo a vocês que farei a parte 2 o mais rápido possível. Eu espero que você tenha entendido todas as informações desse vídeo e entre de cabeça nessa briga, para despertar mais e mais pessoas. Só unidos poderemos fazer alguma coisa. Eu acho que nós não poderemos vencer nunca, pois todas essas coisas têm de acontecer. Mas nós podemos adiá-las, atrasá-las, impedir que elas aconteçam pelo menos na nossa existência. Nós iremos incomodar essa corja um pouco mais, sempre a cada vídeo. Então eu faço de cá a minha parte e vocês fazem daí a parte de vocês. Um abraço a todos e espero vocês nesse mesmo horário na próxima semana. Sempre encarando o sobrenatural.